Produtores de soja perceberam que a soja cultivada ao redor de apiários exibe produtividade mais alta. Em estudos realizados pela Embrapa, foram comparados tanto a qualidade do néctar da soja como alimento para as abelhas, quanto os incrementos de produtividade da soja cultivada próximo de apiários ou repositório de abelhas. As pesquisas mostraram ganhos médios de produtividade da soja de 13%. E sobre esse assunto que eu converso agora com Décio Luiz Gazzoni, ele que é membro do Conselho Científico Agrosustentável. Bom dia, Décio, seja bem-vindo aqui ao Bem da Terra. Muito bom dia, Regina, bom dia aos nossos telespectadores. É sempre um prazer conversar com vocês e com todos os que nos acompanham. O prazer é todo nosso, Décio. E como que funciona essa integração entre apicultura e sojicultura? Quais cuidados deve-se ter aí? Antes de eu responder a tua pergunta, é exatamente o que você colocou na introdução. Esse é um projeto de ganha-ganha. Pode ganhar o apicultor, pode ganhar o sojicultor. E quando os dois lados ganham, os dois podem beneficiar, então há necessidade de integração entre atividades e tomar cuidados. Então, os cuidados se dividem em três grandes linhas. Primeiro, as boas práticas agrícolas. Segundo, as boas práticas apícolas. Terceiro, comunicação. Então, começando pelo final, que é muito importante, os agricultores e apicultores precisam estar em permanente comunicação. Um precisa saber o que o outro está fazendo. O agricultor precisa saber onde é que estão as caixas de abelhas, quantas caixas são, a que distância estão da lavoura, quando elas são colocadas lá, quando são retiradas. E, de outro lado, o agricultor precisa comunicar ao apicultor as atividades que ele conduz na sua lavoura, em especial quando ele efetua qualquer tipo de pulverização, para que o apicultor possa tomar os cuidados necessários. E aí existem cuidados de ambas as partes. De parte do apicultor, ele deve colocar suas caixas de abelha em local protegido, normalmente dentro de uma mata, de um fragmento de mata, vegetação nativa, dando uma distância em relação à borda da lavoura, uma distância mínima de 25, 30 metros, para que, eventualmente, qualquer problema de deriva não atinja esse apiário. Por outro lado, o agricultor deve observar rigorosamente os programas de manejo de pragas, ele deve observar a melhor tecnologia de aplicação de pesticidas para evitar que as abelhas possam ser prejudicadas. Então, os estudos da Embrapa ao longo dos últimos anos mostraram que quando se segue essas regrinhas básicas, os dois lados se beneficiam. O agricultor produz mais soja, tem maior produtividade, e o produtor produz mais mel. Certo, Décio. E ainda falando desses benefícios, na sua avaliação, além da alta produtividade, quais são os outros benefícios que saem aí dessa relação da soja com as abelhas? Bom, na realidade, além de se beneficiarem o agricultor e o apicultor, toda a sociedade se beneficia, porque as abelhas são um indicador do que a gente chama de saúde ambiental, que é a proteção da biodiversidade. Se as abelhas estão sendo protegidas, outros organismos, outros insetos, outros animais que estão na borda da lavoura também estão sendo protegidos. Por exemplo, os agentes de controle biológico que ajudam o agricultor no controle das suas pragas também são protegidos. O mel sempre será de melhor qualidade, sem qualquer risco de conter resíduos de pesticidas. Então, é um benefício que vai além do agricultor e do apicultor. Certo, Décio, de olho em todas essas vantagens e benefícios dessa relação, a Embrapa Soja desenvolveu uma nova cultivar de soja que se encaixa nas condições de amiga das abelhas, né? E quais são as principais características dessa nova cultivar? Essa cultivar, que chama BRS Mini 3, ela tem duas características muito importantes. Em primeiro lugar, ela é resistente às lagartas que atacam soja. Em segundo lugar, ela é tolerante aos percevejos que atacam soja.
E nessa condição de ser resistente a lagartos e tolerante a percevejos, a necessidade de aplicação de pesticidas é muito reduzida, praticamente eliminada. Dificilmente há necessidade de aplicação para controle de lagartas e, eventualmente, se houver necessidade de uma aplicação para controle de percevejos, isso vai acontecer lá depois que encerrou a floração, já faltando aí qualquer coisa como 30 dias para a colheita e, eventualmente, é uma única aplicação. Então, isso faz com que as abelhas sejam protegidas, porque as abelhas só visitam a soja durante o período de floração. São aquelas 3, eventualmente 4 semanas em que a soja floresce. Então, se nesse período não há necessidade de aplicação de pesticidas, é fácil entender que as abelhas ficam protegidas, o risco é praticamente zero. Por isso que a gente fala que essa cultivar é muito amiga das abelhas. Certo, Décio. E quando a gente olha para essa nova cultivar e para as cultivares que a gente já tem disponível no mercado, quais são as principais diferenças entre elas? Na realidade, nós temos muitas cultivares de soja no mercado, passam de 200 que estão disponíveis no comércio. Então, há muita semelhança e algumas diferenças. Essa cultivar especificamente, além das características que eu falei, de ser resistente a lagartas, porque ela tem a tecnologia intacta, e ser tolerante a percevejos, porque ela tem a tecnologia Block, ela mostrou alta produtividade, uma produtividade dos nossos ensaios aí que supera os 100 sacos por hectare, mais de 6.400 quilos por hectare, então ela é muito produtiva. Mas, além disso, ela tem outras características que interessam os agricultores, e eu gostaria de citar 2 delas. Em primeiro lugar, ela dispõe da tecnologia RR2, ou seja, ela é resistente ao herbicida glifosato que todos os nossos agricultores conhecem. E ela é resistente ao nematóide de galhas, ao Melodogene javanica. E, com isso, ela pode manter uma relativa estabilidade de produção. E ela é classificada nos grupos de maturação 6,3 até 7,0 e pode ser cultivada em diversos estados, no sul do país, Santa Catarina, Paraná, mesmo no sul de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, mas também ela tem ido muito bem em Mato Grosso do Sul, na parte norte, acima de Campo Grande, Goiás, Minas Gerais, e no sudoeste do Mato Grosso, que é a região 7.0. Então, essas são as principais características dela, Regina. Certo, Décio. E pensando aqui um pouco no dia a dia ali do produtor, existe alguma diferença no manejo dela? É um manejo diferenciado? Não, na realidade, é fora a questão fitossanitária, todo o restante é igual. Ela tem as épocas de semeadura, que são as mais recomendadas, existe uma determinada densidade, que também é a mais recomendada, mas isso é comum à maioria das cultivares de soja. O manejo, a adubação é semelhante às demais cultivares, a reação ao adubo, o sistema de inoculação. Então, a grande diferença se dá aí justamente no controle fitossanitário, porque ela é resistente a lagartas, resistente a percevejo, então a possibilidade de a gente não utilizar inseticidas durante todo o cultivo é muito grande. Certo, Décio. E essa nova cultivar, ela já está disponível no mercado? Como que o produtor faz para ter acesso a ela? Sim, a cultivar ela chama BRS 1003 e Pro, ela já está disponível no mercado já há 3 anos e são nos pontos de venda das cultivares da Embrapa. O agricultor pode procurar nas revendas que revendem cultivares da Embrapa e ele vai encontrar disponível essa cultivar. Certo, Décio. Muito obrigada pela sua participação e pelo seu tempo aqui com a gente e até uma próxima. Eu é que agradeço a oportunidade de estar presente, conversando com os nossos produtores e os nossos apicultores, que eu sei que também acompanham o seu programa. Muito bom dia a todos. Com certeza. Até mais. Até mais.